Mas a polêmica do aumento do IPTU continua. E aí, a gente já está no debate. Você concorda com esse aumento? Pagar mais imposto de IPTU, gente? Né? A nossa equipe foi para as ruas para saber de você, população, o que pensa sobre isso? Vamos conferir. Eu acho que sim, tem que aumentar mesmo. Sabe por quê? Porque se aumentar vai valorizar, né? Então tem um lado bom também, não é só o lado ruim não. E eles estão querendo aumentar o imposto. Não concordo, tem que ser igual para todo mundo. Se tiver benefício para a sociedade, né, eu até concordo, mas se não tivesse as coisas continuar do jeito que tá, né, falta de infraestrutura, né, que tudo julga no IPTU, né. Então, assim, se for melhorar as coisas, né, é justo aumentar, sim. Eu concordo com a adequação dos valores renais dos imóveis, né. Então, assim, quanto mais justo, melhor, né. Muito bem, a população até muito tranquila em relação a esse assunto, porque o cidadão promotor de justiça Fernando Krebs está fazendo um trabalho muito incisivo, né, para fiscalizar exatamente o que está acontecendo. Essa população não consegue fazer a conta exata, é uma conta complexa, não é isso, promotor? Exatamente. O que vai acontecer? Eu também quero aprender, O que vai acontecer? Qual que é essa conta mágica? Porque ninguém tem essa calculadora. Cidadão comum não tem noção do que está acontecendo. Até os formadores de opinião, promotor de justiça Fernando Krebs, Daniel Santana, não tem a mínima noção do que está acontecendo no que diz respeito ao IPTU. É praticamente um cheque em branco, é isso, promotor? Exatamente. E ao contrário do que disse a vereadora, a relatora Sabrina Garcês, o impacto será enorme e negativo. Essas pessoas estão se manifestando dessa forma porque não têm informação, não têm conhecimento do que está acontecendo. E o que se planeja é um tributaço, né? É uma nova lei da derrama aí, aqui em Goiânia. Vai ficar mais caro para todo mundo, pobres, remediados ou ricos. Não vai fazer distinção, não. E estão fazendo aí também isenções, né, graça com chapéu alheio, para beneficiar quem já é rico, quem já tem dinheiro. A coisa é tão escabrosa que chega a isentar de IPTU casas de pastores evangélicos que alugam residências, né? Que isso? E que moram, na sua grande maioria, porque essa turma gosta de coisa boa, mora em condomínio fechado de alto luxo, né? E aí vai ser isento de IPTU. Então é uma contradição, eles querem tirar o couro de quem mora em condomínio fechado e ao mesmo tempo agraciar, né, os escolhidos de Deus, né? Mas a Câmara não pode, não é igreja, então a função dela não é dizer amém, né? E nem tem um pouco é quartel para ficar batendo continência. A Câmara tem que representar a sociedade, né? Ela tem que ouvir o clamor, tem que ouvir as reclamações das pessoas que já compareceram na audiência de quinta-feira, apesar de pouco convocada, porque a Câmara Municipal está se dando ao luxo, porque ela tem muito dinheiro, de gastar até com publicidade, coisa que nunca aconteceu na história da Câmara Municipal de Goiânia. Sim. E a Câmara, ao invés de cortar nela mesmo, né, o excesso de cargos de confiança, os carros dos vereadores, as mordomias, o excesso de gasto da Câmara de Vereadores, ela resolveu tributar aqueles que são mais facilmente tributáveis, que são os moradores dessa cidade. Goiânia é a cidade das residências, é a cidade dos condomínios. E agora querem punir o goianiense, né, por querer ter qualidade de vida, transformando, sequestrando o imóvel dessas pessoas e obrigando-os a pagar aluguel para a prefeitura. Eu vou passar até a bola para você, Daniel Santana, mas que conta é essa, promotor de justiça Fernando Krebs? A conta é tão difícil que até o representante da Secretaria de Finanças, indagado pela TV Anhanguera, né, com relação à pessoa, eu queria saber quanto é que eu vou pagar. Ele levou 2 dias para informar e informou a ela que teria um aumento de 159%. Isso não é justiça fiscal, isso aí é confisco. Né? E eles não disponibilizaram essa calculadora para todo mundo e não informaram qual o impacto do aumento do tributo. Então, os próprios vereadores da base do governo estão votando uma coisa que nem eles sabem o que estão votando. Sim. A vereadora Sabrina Garcês, ela que não teve a mesma pressa, porque ela já era vereadora na legislatura passada, não teve a mesma pressa na aprovação do Código Tributário no ano passado, como bem me lembrou uma jornalista recentemente, a Cileide Alves, na Rádio SAC, quando dava entrevista, né? Ela compareceu à audiência pública mais de 1 hora depois. E ela não informou o que o Código Tributário estava fazendo. Uhum. Aliás, abriram para perguntas de alguma coisa que nem esclarecida, exposta foi.
Muito bem. Sequer o prefeito, ou Rogério Cruz, ou o secretário de Finanças, o Geraldo, compareceram à audiência pública, não é, para discutir o Código Tributário. Pois é. Daniel Santana. Fala aí, Daniel. Eu não sei se você se lembra, Rafael, a gente falou aqui a semana passada sobre essa questão da isenção do imposto para templos religiosos e tal, e eu falei justamente sobre isso, né? Eu falei que eu via com muito bons olhos pessoas respeitando a religião de cada um, templos ou organizações, entidades, igrejas, que utilizavam daquilo para caridade, para o tratamento das pessoas espiritual. Agora, o grande problema é que muitas vezes tem uma parte que não respeita isso e começa, quando você vai ver alguns templos religiosos ou organizações que têm fazendas e outras coisas que são isentas também. Nós temos o caso do padre esse de Trindade, né, que foi acusado de movimentar 2 bilhões de reais numa instituição de caridade para construir a catedral em Trindade, que até hoje não saiu da fundação. Exatamente. Então, isso tem que ser observado de perto. Eu queria saber do Dr. Fernando, que está acompanhando mais de perto essa questão do IPTU, e esteve inclusive na Câmara para falar sobre isso, como que ele sentiu a aceitação ou não dos vereadores? Se ele viu ali alguma resistência, uma resistência pequena, como que ele analisa nesse momento os ânimos para que esse código seja aprovado ou não lá na Câmara dos Vereadores? Na verdade, estava tudo acertado para aprovar sem discussão nenhuma, a toque de caixa, né? E acredito que quando nós entramos aí nessa questão e alertamos as pessoas, a coisa começou a mudar. E a base, até os vereadores da base do governo começaram a se sentir desconfortáveis com a situação. Mas é preciso que impere o bom senso, coisa que não anda em voga, viu, Rafael, no Brasil. Viu, Daniel? Bom senso é uma coisa que anda longe aqui, né? É verdade. Então, o bom senso seria, não, vamos discutir melhor isso daí, dar transparência e não entra em vigor no ano que vem, entra no próximo, né? Ou então até fatiar seria o caso, que não, isso aqui que não tem questionamento pode até entrar no que vem, agora o resto não. Agora, querer fazer um aumento desse, né? Pegando um monte de gente e absurdo, né, isso não vai dar boa coisa. Isso vai haver resistência, né, as pessoas já informaram que vão questionar judicialmente e os vereadores que estão achando que a população vai continuar desinformada estão montando o cavalo errado. E eu digo isso, né, com a tranquilidade, com quem se considera próximo dos nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Anote o nome dos vereadores. O telespectador, o cidadão, ele precisa ter memória, ele precisa começar a anotar. Por quê? Porque, baseado no voto do cidadão, o destino dele é traçado. Essa é uma realidade. Então, o voto é importante demais. E acompanhar o trabalho, cobrar e fiscalizar são fundamentais, Então, com certeza absoluta, se essa comissão, se esses vereadores não conseguem fazer uma conta, né, de um possível aumento do imposto, é porque tem muita coisa errada. Eu já fiz reportagem sobre isso, o promotor de justiça Fernando Krebs. O senhor sabia que tem gente que mora no Jardim América, que hoje é um bairro nobre de Goiânia, e às vezes é uma dona de casa que está lá há 30, 40 anos, e tem um imóvel só, um imóvel muito simples, e muitas vezes tem que pagar o IPTU, aí, um acréscimo de 300%, e muita gente diz o seguinte, olha, esse bairro ficou caro demais para ela. Ou seja, muitas vezes ela é obrigada a vender o imóvel que ela tem, né? Abrindo mão de uma convivência com vizinhos, abrindo mão da sua própria vida. Por quê? Porque a moradia, que é algo sagrado, se tornou cara demais, promotor. É verdade, você tem toda a razão. A prefeitura não está levando isso em consideração, né? E Goiânia está se transformando numa cidade cada vez mais cara. Eu dou o meu exemplo mesmo. Não é? Eu moro em um condomínio fechado, nos últimos 10 anos o meu IPTU subiu mais de 100%. Olha a inflação não subiu isso. E não é só o meu, de muita gente. E parece que é crime morar em condomínio fechado crime, também, né? Você tem que morar debaixo da ponte, né? Ou na favela e tal, né? Quer dizer, você tem que morar mal.
Quem Exato. tem que morar bem são só alguns privilegiados, né, do mundo político, que esses não, parece que não tem responsabilidade social nenhuma, embora diga que pratica caridade. Muitos religiosos dizem que praticam caridade, mas não fazem caridade alguma, caridade nenhuma. E tem igrejas aí que você olha, a igreja parece banco, né, porque a sede é tão luxuosa que não tem ninguém passando necessidade mesmo, não precisa fazer caridade. Coitado de Jesus Cristo, deve estar se revirando no túmulo, né, porque ele era pobre e humilde. Muitos dos seus seguidores são novos faraós, né?